Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura impressionante, John Wycliffe. Para ter uma ideia, as ideias dele eram consideradas tão perigosas, mas tão perigosas, que mesmo depois de morto, seus inimigos não o deixaram em paz. Pois é, essa é a pergunta que abre a nossa análise. Que tipo de ideia leva alguém a cometer um ato de vingança tão bizarro e tardio? Para entender o porquê de terem chegado a esse ponto, a gente precisa voltar lá no começo da história de Wycliffe. Então, vamos lá. Vamos descobrir quem foi esse homem e como as palavras dele conseguiram abalar as estruturas de poder na Europa medieval. Olha só o apelido que ele ganhou, a Estrela da Manhã da Reforma. Isso porque muito, mas muito antes de Martinho Lutero e da Reforma Protestante, que todo mundo conhece, ele foi uma das primeiras luzes a brilhar, questionando a autoridade da Igreja de um jeito que ninguém tinha coragem de fazer. Wycliffe nasceu lá por volta de 1324 e desde cedo já era um acadêmico brilhante em Oxford. E foi justamente ali, no coração intelectual da Inglaterra, que ele travou a sua primeira grande batalha. E não foi uma batalha com espadas, não. Foi uma batalha de ideias. Essa primeira grande briga dele foi contra uma ordem religiosa muito influente na época, os chamados frades mendicantes. E é interessante ver como tudo começou. A ideia central dos frades era a seguinte: eles acreditavam e pregavam que Cristo tinha sido um mendigo, e, por isso, mendigar era uma prática sagrada. Eles viviam de doações, então essa doutrina era, claro, a base do modo de vida deles. Wycliffe, então, atacou essa ideia de frente. Para ele, um homem forte, capaz de trabalhar, ficar pedindo esmola não tinha nada de santidade. Pelo contrário, era preguiça e um insulto à sociedade. Ele defendia que o dever de um cristão era trabalhar e não pedir esmolas. E a ousadia dele era algo impressionante. Dizem que, uma vez, ele ficou muito doente, quase à beira da morte. Os frades foram até o leito dele para pedir que ele se retratasse, que voltasse atrás. E o que ele fez? Juntou força, se ergueu na cama e disse exatamente essas palavras desafiadoras. Imagina a cena. Essa coragem toda, claro, chamou atenção. E não demorou muito para que essa disputa que começou local se transformasse numa questão de política nacional. E isso colocou Wycliffe numa rota de colisão direta com ninguém menos que o Papa. O cenário era o seguinte: o rei da Inglaterra simplesmente decidiu parar de pagar um imposto bem antigo para o Papa. O Papa, claro, ficou furioso e ameaçou o país todo. O parlamento inglês, por sua vez, apoiou o rei. E bem no meio dessa confusão, um monge publicou um texto defendendo com unhas e dentes o poder do Papa sobre a Inglaterra. E quem é que entra na briga para defender a Inglaterra? Ele mesmo, John Wycliffe. Ele escreveu uma resposta tão brilhante, tão bem argumentada, que basicamente demoliu a posição do monge. Ele defendia com todas as letras a soberania da coroa inglesa. É claro que desafiar o Papa tinha um preço. Wycliffe perdeu uma causa pessoal que ele tinha em Roma. Mas, em compensação, aqui na Inglaterra ele virou um herói nacional. E mais, ganhou a proteção de um dos homens mais poderosos do reino, o Duque de Lancaster. Mas o ato mais revolucionário de Wycliffe ainda estava por vir. Uma coisa que mudaria para sempre a relação das pessoas com a própria fé. Pensa bem, naquela época, a Bíblia era um livro de elite. Estava escrita em latim, uma língua que a imensa maioria da população não fazia a menor ideia do que significava. O acesso à palavra de Deus era totalmente controlado pelo clero. E a solução de Wycliffe para isso foi radical e até perigosa: quebrar esse monopólio. Ele deu início a um projeto gigantesco que era traduzir a Bíblia inteira para a língua do povo, para o inglês. O impacto disso foi imediato, uma verdadeira explosão. Pela primeira vez, pessoas comuns podiam ler ou ouvir as escrituras na sua própria língua. A demanda por cópias, nossa, era imensa, mesmo sendo tudo feito à mão. E os seguidores dele, os Lollardos, se encarregaram de espalhar essas ideias por todos os cantos da Inglaterra. E Wycliffe não parou por aí, não. Ele foi ainda mais longe e resolveu atacar uma das doutrinas mais sagradas da Igreja, a transubstanciação. Bom, aí foi a gota d'água para as autoridades da Igreja e ele foi oficialmente condenado como herege. Mas apesar da condenação, da perseguição, dos inimigos poderosos, a história de Wycliffe tem um final bem surpreendente e um epílogo ainda mais chocante. Por incrível que pareça, Wycliffe nunca foi queimado na fogueira. Ele morreu de causas naturais, um derrame, lá na paróquia dele. Parece até que no fim da vida ele encontrou um pouco de paz. Só que os inimigos dele
Ah, eles não o esqueceram. 41. Guarde esse número. Foi o número de anos que o corpo de John Wycliffe descansou em paz no seu túmulo. 4 décadas. Mas o ódio contra as ideias dele era tão grande que nem a morte era o fim da história. Em 1428, por ordem da Igreja, o túmulo de Wycliffe foi aberto. Seus restos mortais foram desenterrados, queimados numa pira pública e as cinzas foram, de propósito, jogadas num rio que passava ali perto. A intenção era muito clara: apagar completamente a memória e o legado dele da face da terra. Mas, como o escritor da época disse, eles falharam. Podiam queimar os ossos, mas não podiam queimar as ideias. A verdade que ele ajudou a libertar já estava em movimento e já era tarde demais para parar. E essa é a imagem final. E que imagem poderosa! O ato que deveria destruir o legado dele acabou virando a metáfora perfeita para sua influência. As cinzas foram levadas pelo rio até o oceano e, do mesmo jeito, as ideias dele se espalharam pela Inglaterra e por toda a Europa, ajudando a preparar o terreno para a reforma que viria depois. Isso tudo deixa uma pergunta para a gente pensar. A história do Wycliffe mostra que, às vezes, tentar suprimir uma ideia com toda a força pode ser, ou ironicamente, o que ajuda a se espalhar ainda mais. Fica a questão: quais são as ideias incontroláveis do nosso tempo?